Bom, eu tenho 85 anos. Cheguei aqui, então, poucos moradores. Eu fui uma das que ajudei a movimentar a vila, que aquele tempo era vila. Aí ficamos por aqui, nós saímos do Piraqué para mudar para Araguaína. Quando chegou aqui, meu marido não quis mais vir para Araguaína, que tinha que ficar aqui. E aí nós ficamos aqui. Era muito triste, muito sem graça, não tinha quase nada. Mas aqui nós ficamos, graças a Deus. Então, a paróquia, depois que chegou o Padre Atílio, era o padre que tinha. Também a capela, primeiramente, foi ele que fez. A casinha de morada dele era uma casinha de palha. Naquele tempo ele morava na casinha de palha. Então a gente se deu muito bem com ele, ele era muito amigo nosso, e nós também amigo dele. E ele era assim, um padre, não é que eu queira falar não, mas era diferente de todas as pessoas. Assim. Ele gostava de andar aqui na periferia, tudo. Chegar numa casa, tá uma pessoa doente, chegar noutra casa, tá com problema. Ele trazia tudo aquilo assim, anotado, aquelas coisas. Aí quando chegava, ele dizia assim, ou comigo, ou com meu marido, ou com outras pessoas da paróquia, ele dava o dinheiro, conforme naquele tempo o dinheiro tinha mais valor, dava 20, dava 50. Você vai na casa de fulano de tal, em tal lugar, levar esse dinheiro. Ele está doente, está precisando de tudo na casa dele. E então você vai lá, não diga que foi eu que mandei. Porque se mandasse, o pessoal, todo mundo corria em cima, né? Aí não diga que foi eu que mandei, diga que foi o povo da paróquia. Aí a gente fazia. Naquela casa, aí o povo perguntava quem era que tinha mandado. Não, reunimos aqui o povo da paróquia, a gente reuniu e fez esse dinheiro que trouxe para você. Quando foi para criar o segundo grau aqui da escola que tinha, ele foi para Goiânia, naquele tempo toda coisa era em Goiânia, ele foi para Goiânia. Lá foi muito custoso aceitar esse pedido dele, desse colégio e tudo. Mas sei que dizem que ele fez até greve de fome lá em Goiânia, esperando darem essa resposta para ele desse segundo grau. Eu sei que quando ele veio, trouxe a notícia mesmo, que agora ia vacinar o segundo grau aqui. Né? Naquele tempo não tinha nada, todo mundo era... Menino era demais, que agora quase não tem, mas menino naquele tempo era demais. Aí foi criado o segundo grau no colégio. E sei que um dia ele saiu daqui e foi para um lugar, eu não sei se foi para Angico, para lá, para uma cidade para cá, assim, naquele tempo. Ele saiu para ir lá, eu sei que ele se perdeu. A estrada era muito ruim, tudo. Aí eu sei que ele passou de um dia assim para outro, aí o povo tudo se alvoroçou, todo mundo correu atrás, assim, todo mundo, muita gente, sabe, foram procurar ele. Aí, quando ele chegou aqui na ponta da rua, o povo da vila estava todo em torno dele. Aí ele veio cumprimentando um e outro, né, que tinha se perdido, estava livre daquele negócio. Eu sei que foi um drama nesse dia, assim, todo mundo ficou triste e de bom alegre com ele, né? Porque surgiu a história que ele estava perdido e todo mundo ficou triste. Mas ele era assim, uma pessoa, eu não sei dizer, tão comunicativo, assim, como diz meu marido. Meu marido dizia assim, ele gostava muito dele. O Paraty era assim, eu trabalhava no cartório. E o Paraty, nós ia fazer os casamentos religiosos com efeito civil. E eu andava por esse lugar, tudo de mais o Paraty. Nós fomos aqui para do Piraqué, só levar um casamento lá. Aí, como estamos lá, assim, eu vi essas coisas assim, coisa muito humilde.
Eu sei que ele celebrou a missa e celebrou o casamento lá. E aí eu saí assim da cozinha, uma fome danada, já era 12 e tanto. Aí quando cheguei na cozinha, nada assim. Tinha uma garota assim comendo uma verdurinha lá. Aí eu disse assim, e não vão fazer comida para o padre não. Não tem comida para o padre não. A senhora quer comer isso aqui? Quero sim. Peguei a panela, coloquei aí com as coisas e comi. Eu fiquei pensando que ia dar alguma coisa para ele. Quando terminou, a celebrar, ele disse, vamos embora. Eu disse, padre, vocês não vão dar almoço para você não? Não, não vou. Aí nós viemos embora. Aí passou, outra vez, outro casamento na dita fazenda que nós fomos. Aí eu disse, padre, tem outro casamento. Vá, senhora, celebrar, eu não vou. Ele, vá, senhora, eu não vou. Aí eu fui. Um casamentão, um almoço chique, tanta coisa. Eu digo, meu Deus, como é que pode um sem nada e outro com tudo? Aí quando chegou eu falei para ele, padre, você não sabe o que você perdeu. Um almoço muito chique, muito bom, tudo. Um povo feio, povo feio. Era engraçado demais. Olha, nós chegamos aqui em 82. E aí que nós morávamos no sertão, numa fazenda, né? Aí nós sempre falávamos de vir embora para os meninos, para botar os meninos no estudo, na escola. Aí quando a gente chegou aqui, e sempre eu pedi a Deus que Deus me botar num lugar que tivesse uma igreja para me levar meus filhos para a igreja, para participar. E graças a Deus deu certo vir morar aqui nessa rua. Até que eu não gostei aqui de Vandelã, né? Mas depois eu fiquei gostando por causa da igreja, sabe? Aí morava uma velhinha aqui, nessa casinha aí na frente. Ela até é a mãe do Adão PT, né? Aí ela foi para a igreja um dia, e de lá para cá deu uma chuvinha, e ela sempre ia comigo, mas aí foi mais uma filha dela. Quando ela voltou, ela tinha um torno enfiado assim, para lá daquela casa do Nania. E ela escorregou e caiu. Bateu o peito assim, quebrou a pedra do peito. Aí ela veio embora para cá, levaram para Goiânia. E lá, não sei o que aconteceu, que ela não deu de viver, ela faleceu. E ela foi quem me chamou para... A senhora gosta da igreja, dona BC? Eu falei assim, eu não gosto porque eu nunca tem uma igreja perto de nós lá. Sempre eu via rezar assim, texto nas casas, eu tinha um catecismozinho. E aí, graças a Deus, eu vim pra cá e elas depois moram ali na esquina para mostrar uma coisa pra senhora. E eu fui, cheguei lá, ela me mostrou, a gente enxergava a paróquia daqui. A gente enxergava dali, da esquina. Aí lá, eu disse assim, é muito pertinho daqui. Ela disse, você quer ir pra igreja comigo? Eu digo, vou. Aí nós ficamos sempre caminhando pra igreja com ela, né? Toda vida que eu sentava naquele banco, que eu sempre gosto, ela sentava na ponta, do lado da minha direita. E aí nesse tempo, o padre que eu alcancei aqui foi o padre Josino. Eu sei que você sabe que é aquele que foi assassinado, né? E ele é padre pastoral da terra. Ele sempre dava o direito a quem tinha, né? E aí os poceiros, quando os grileiros chegavam lá, os pistoleiros, que ia agregar eles e batia, queimava a casa, e era aquela coisa. Até uma mulher uma vez teve neném no mato, porque não tinha casa para morar. Aí eles corriam aqui e falaram para o padre, né, como é que estava acontecendo com eles. E aí ele ia lá, sempre ele ia mais um Adão aqui, a dona Tereza, aquela que gostava da igreja também, a dona Tereza Cosme, a irmã sabe quem é. Eles iam lá, a chegar lá e eles contavam para o padre, porque ele disse que não podia contar uma história no juiz para contar, que ele não sabia. Mas aí ele ia lá, eles contavam tudo direitinho para ele, e aí ele botava tudo no papel. Aí, às vezes, ele ia ser chamado lá no juiz, ele ia. E sempre, toda vez que ele ia, ele vencia a questão. E aí eu comecei a caminhar para a igreja. Quando eu estava assim, com 2 meses, foi 3 meses, a apostola da oração me convidou para mim entrar no grupo da apostola da oração.
que foi até a dona Irmã Antônia Cega, né, que me convidou. Aí eu falei assim, eu quero tudo que eu quero. Aí eu já comecei, desse tempo, já não era em 80 já era em 83, quando eu entrei na Apostolado da Adoração. E nós sempre trabalhando junto com o Padre Josino, aí quando foi um dia, ele falou assim, vocês não querem se reunir todo 15, quando completar 15 do mês, vocês não querem se reunir, a gente se juntar junto, trabalhar na comunidade, convidar os vizinhos para rezar um texto, para fazer aquilo. Aí nós tudo aceitamos. Aí quando era quase todo fim de semana ele vinha. Quando ele não vinha fim de semana, ele vinha com 15 dias, tá junto com nós. E aí, muitas vezes vinham os porceiros de lá também para cá, sabia o dia que ele vinha e marcava com ele vinha. Quando chegava aí, nós fazíamos tudo almoço, ele ajudava a comprar as coisas para fazer o almoço para a gente comer junto, né? E ali a gente foi aprendendo assim, e veio sabendo, começando a saber o caminho certo e o errado, né? Porque aí não era certão, não tinha costume dessas coisas. Aí ele celebrava sábado e domingo na paróquia, toda a vida. Quando foi um dia ele falou assim, dona Elise, eu vou dar um presente para a senhora. Aí, a senhora quer? Eu quero. Então eu tinha uma bíbliazinha assim, que está escrito assim na capa, dizia assim, a linguagem de hoje. Mas tudo que tinha na Bíblia estava dessa bíbliazinha pequenininha. Aí eu era tão besta que eu não sabia que era capítulo, nem versículo, nem nada. Aí um dia eu vi ele lá na rua, falei assim, padre, queria que um dia ou você fosse lá em casa ou eu fosse lá onde você, para você me ensinar uma palavra que dentro da Bíblia que eu não estou entendendo. Ele disse assim, pois faz assim, domingo a senhora convida os seus vizinhos, os vizinhos de perto, que eu vou. Aí ele veio, era até um dia de sábado, parece que era. Isso aqui era uma grota aí na frente, eu botava um estava para passar pro lado de lá. Mas dava dele botar o carrinho dele assim, botou bem ali, né? E aqui, nesse ajuntando de tardinha, mesmo aqui nesse localzinho. Aí sentemos, aí ele foi isso assim, dona Mercê, o que era que a senhora queria que eu ensinasse a senhora? Aí eu disse assim, aí eu falei, aí fui para a Bíblia, né? Aí eu conheci ali, dei essa letra bem aqui. Aí ele falou, não, essa letrinha, esse número aqui, que é número grande, ele é capítulo. E esses miudinhos é versículo. Olha, sabe que eu não sabia, né? Aí já fui aprendendo por aí assim. E aí, quando era tempo de festejo também, o festejo mais meu do mundo fazia mesmo na frente. Era a coisa mais beleza do mundo, o festejo dele. E assim foi indo a gente caminhando mais ele, visitando as famílias, visitando, fazendo reunião nas periferias aí, né? E não era só era eu, a irmã Tereza, tinha uma mulher lá do outro lado também que gostava de andar com ele. Tinha uns homens também. E assim, quando foi para ele falecer, não, quando estavam falando que iam matar ele, eu encontrei com ele ali, aí ele parou o carro, eu falei com ele, aí eu falei assim, padre, eu estava com vontade de lhe ver. Ele disse assim, por quê? Eu digo, porque eu queria lhe pedir para você maneirar mais essa caminhada para o sertão, porque está muito perigoso. Aí ele disse assim, por quê? A senhora está com medo? Eu digo, não, eu não estou com medo, mas nem Deus não se livrou da traição. Aí ele, isso é causa que acontece. Aí ele falou assim, olha, dona Mercê, muita gente tem medo da verdade. Mas meu trabalho é em cima do Evangelho. E as pessoas brigam por causa da terra, mas a terra, Deus deixou tudo para nós, tudo para os filhos dele viver dali. Mas todos ficam grelando. Não, isso aqui é meu, isso aqui é sujeito a matar as pessoas, sujeito a queimar casa, tudo, para acabar para eles tomarem. E era mesmo nesse tempo, foi uma guerra terrível. Aí ele morava naquela casinha, vocês sabem, tem uma casinha lá que
que a Helena, mas a Luzeni tinha uma Figueiredo que fazia um museu lá. E veio até o dinheiro que elas pediram para fazer esse museu. O dinheiro veio, mas elas não tiveram condição de buscar e o dinheiro voltou. E ele já tinha até morrido nesse tempo. Aí, Padre Vitor, você acredita que tinha dia que o padre celebrava uma missa lá, era obrigado a botar vigia na porta da igreja. E o homem que ficava lá na porta da igreja era o senhor Nania, que não sei se você conhece ele, e o senhor Eucrídio, esse já faleceu. Eles ficavam lá na porta da igreja. Aí disse que os cabras andavam rodeando aí. Quando terminou a missa, ajuntou a comunidade todinha e ele veio no meio da multidão de gente, nós viemos deixar ele na casa do senhor Ananias. Ele dormiu lá. Aí era desse jeito. E nesse dia um homem tinha, antes disso, um rapaz tinha batido um carro, e vinha descendo e bateu na porta dele lá e quebrou a parede. Aí nós não deixamos ele dormir lá mais, de jeito nenhum. A coisa mais importante que eu acho, padre, acho que eu acho tudo, porque eu acho bom assistir a Santa Missa, da gente chegar lá e sentar e ficar com o juiz fixe na palavra lá e nos cânticos. Assim, eu gostaria que os jovens, ou aquelas pessoas adultas, que tem muitos que não sabem nem o que significa, né? Eu tinha vontade que as pessoas botassem mesmo na memória, ficasse firme nas coisas de Deus, porque se nós não ficar firme nas coisas de Deus, nós fica atrás. Porque a coisa mais importante na minha vida que eu já achei no mundo foi ouvir a palavra de Deus na minha igreja bem aí. Um dia minhas amigas até se riram de eu dizer assim, a minha vida está nessa igreja aqui. Mas minha irmã, tu já... Eu digo, se eu morresse bem aqui dentro dessa igreja, eu era muito feliz. E eles ficaram só rindo, mas as mulheres que estão falando, eu não digo uma coisa dessa, depois eu digo. Maria Valadares Freitas, 60 anos. Minha família foi levada à igreja, que meu pai representava os padres, né? Ele fazia celebração, tinha um andar no Jipe Velho da paróquia, fazia celebração. Então nós fomos convidados a participar. E minha mãe, meu pai, fomos cursilistas, né? Participar de encontros de casais. Então foi muito bom. Meu marido nunca participou, meu marido toda a vida foi contra. Mas eu segui em frente. Chamada de beata, advogado dos padres, quando eu defendi o padre, ele me chamava de advogado do padre. Então tá aí, nós estamos comemorando o jubileu, a coisa mais linda. E eu gostei muito na época, meu pai, um dia peguei meu pai, mas a minha professora Mundica, Raimunda Maciel, rodando a igreja para caçar o marido para ela, de cabeça para baixo, Santo Antônio. Foi uma graça. A Mundica ficou sem graça e o pai também. Meu pai também, quando nós pegamos, eu e o Zé. Então tá aí a Mundica, uma pessoa muito amiga, muito amorosa, muito da igreja, gosto muito dela. Eu tenho 74 anos, sou nascido no estado de São Paulo e fui trasladado para essa região aqui. Hoje eu me sinto muito bem aqui porque isso aqui é um verdadeiro paraíso para a pessoa aposentada, que é o que eu sou, mas eu já tenho mais de 30 anos nessa região. Quando cheguei aqui, o pároco, né, era o padre Ivan. A igreja, quando cheguei aqui, era quase daquele jeito, modificou pouca coisa. E, na verdade, a comunidade sempre cooperou para que fosse dado mais um passinho, para chegar ao ponto em que se encontra hoje. Maria Luísa Rodrigues dos Santos, 65 anos, cheguei aqui em 97, entrei nessa igreja. Primeira coisa, perguntei para minha mãe onde ficava a igreja. E ela veio me trazer na igreja e quando cheguei estava o professor Maciel e o padre Ivan pregando os quadros da Via Sacra. E eu entrei, olhei a igreja, achei até bonita, mas assim, não pensei que eu ia morar aqui. E nem pensei assim que um dia eu ia vivenciar mais a igreja católica. E foi aqui que eu me
adaptei melhor. Sempre eu já assistia muita missa, conhecia um pouco da igreja católica, mas eu não tinha vivenciado como começou aqui, né? Com o padre Ivan assisti poucas missas, logo ele foi embora. Aí ficamos sem padre, a gente vinha para a porta da igreja, aí vinha padre de Tocantinópolis celebrar. E às vezes quando não vinha avisava, tinha um posto telefônico na frente da igreja que ele ligava avisando que não vinha, né? E aí a gente voltava para casa triste, aí logo veio o Padre Hélio. Padre Hélio, eu assisti a posse dele nessa igreja, gostei muito no dia que ele chegou, juntou a igreja, ficou super lotada de gente. Eu amei, e aí depois ele começou a trabalhar como diretor da escola, e eu gostei muito. Ele depois, um dia ele me chamou para trabalhar na casa dele, eu vim, trabalhei um mês com ele, gostei muito. E aí ele já ia sair e me colocou na escola. E aí eu trabalhei 11 anos na escola como merendeira, né? E gostava muito, foi muito bom. Aí aposentei, né? Mas antes disso veio o Padre Saraiva, que eu gostei muito e que me ensinou muito sobre a Igreja Católica. Foi com quem eu aprendi muito, muito. Que até então eu não tinha tido assim a oportunidade de trabalhar mesmo dentro da igreja. E aí ele me chamou para ser ministra da Eucaristia, fizemos um ano de formação e depois comecei a trabalhar com ele, ajudando na missa, e gostei muito. Quando ele saiu eu fiquei triste, passei uma semana chorando. Para mim foi uma tristeza, porque aprendi muito com ele. Mas daí veio o Padre Linoel, que aprendi muito também, uma pessoa muito boa, e uma pessoa que me deu muita força, que me ensinou muito. E quando ele saiu, vi muita gente chorando. Eu não chorei porque sabia que ele ia ficar perto, na cidade próxima. E aí eu não senti vontade de chorar, porque eu gosto muito dele e sinto ele como um irmão. Além de padre, eu sinto ele como um irmão, como um todo na minha vida. E aí ele já estava, quando foi sair, veio o Padre Vitor. Também gosto muito, muito. E aí a minha vida saiu de melhor, assim. Aí a minha igreja eu gosto muito. Ela para mim é um tudo. Trabalhar como ministra é muito bom dentro da igreja. Muito melhor é assim, a gente ir até o enfermo, cuidar dos enfermos, levar a Eucaristia para o enfermo. Me dá uma alegria muito grande, assim, de poder ajudar aquela pessoa que não pode vir até a igreja. Só quem sabe é quando você chega lá nas casas das pessoas, que vê a dificuldade da pessoa andar, a dificuldade da pessoa enxergar, e quando você chega com a Eucaristia, você vê a alegria da pessoa, que às vezes está um ano, 2 anos sem estar indo à igreja, e a igreja em saída, indo até o doente, o enfermo. E às vezes até pessoa jovem, que as pessoas imaginam que a pessoa que fica sem ir à igreja é só o idoso, o enfermo, mas tem muitas pessoas jovens que não podem vir à igreja, que às vezes não anda, não tem uma cadeira de roda adequada para... E aí para você visitar essa pessoa é muito bom. As pessoas com depressão também, elas sentem, muitas pessoas com depressão, elas não vêm à igreja, elas procuram ficar mais em casa. E para a gente visitar essa pessoa é muito bom. Eu quero muito ver o jovem na igreja. Eu fui jovem, sempre procurei a igreja. E aqui a gente vê que vai jovem, mas está faltando jovem. Tem que ir, a igreja tem que ir mais em saída onde o jovem, mas o jovem também tem que procurar vir mais à igreja, fazer mais as coisas da igreja. No acampamento, faz seu acampamento, quando a gente chega, vem todos os jovens para a igreja, 1 semana, 2, depois vai diminuindo, parece que vai perdendo o ânimo, a vontade. O jovem tem que procurar a igreja, sem Deus não somos nada. Meu nome é Angeline Raça, eu tenho 17 anos e apesar de eu ser muito jovem, eu participo dessa igreja desde o dia praticamente que eu nasci. E olhando para trás eu vi várias pessoas mais velhas falando sobre a igreja, como tudo aconteceu, como tudo foi fundado, e
eu me inspiro e agradeço muito a essas pessoas, porque pelo trabalho delas, hoje a gente pode colher os frutos. Uma igreja tão bonita, repleta de tantas pessoas boas e que traz muita espiritualidade pra gente. Eu faço parte dessa igreja e eu sinto que ela é minha casa. Quando eu entro nela, eu me sinto em casa. Assim como eu sei que muitos outros jovens também se sintam assim. E também, uma coisa que eu desejo muito para essa igreja é que, assim como eu, que outros jovens venham para essa igreja não só por obrigação dos pais, mas por amor, porque querem estar servindo a Deus e porque amam a igreja, assim como Deus amou cada um de nós. E um recado que eu tenho para os jovens, idosos, famílias, adultos, crianças, é que nunca desistam de Deus, porque Ele não desiste de você. E procure sempre estar perto dele, porque ele vai te ajudar, não importa a sua dificuldade. Meu nome é Maria Nilde Barros Maciel Pinheiro, tenho 63 anos, moro em Vanderlândia desde 7 anos de idade, né? Então, a igreja está completando 50 anos, a gente está falando sobre essa grande história que é a igreja. A igreja foi construída pelo seu Pernambuco e o servente era Marcos Barros Maciel. Viu? Então eu estudei no Colégio Nossa Senhora da Conceição também, né? Tinha as formaturas na igreja, todas as formaturas eram na igreja de Nossa Senhora da Conceição, né? Então, tem uma foto, né, que o padre viu, muito importante, que foi o dia da minha colação de grau da 8ª série, com o padre Atílio, né? Foi um grande padre aqui na nossa região na época, né? Cuidava muito da população, das pessoas doentes, tinha muitas coisas boas que ele fez aqui. Vários outros também fizeram, como tinha também, teve o padre Ivan, teve o padre Hélio, o padre Josino, né? E vários outros que por aqui passaram já, que não estou recordando o nome de todos. Então é assim, é uma grande história que a gente está contando, né? Aqui de Vanderlândia, da nossa paróquia, né? De Vanderlândia, Nossa Senhora da Conceição, que estamos aqui há muitos anos. Tinha leilões, tinha muitos leilões, tinha ajuda de fazendeiros, né? Tinha muitos fazendeiros naquela época, de muitos anos atrás, né? Do Padre Atílio, que eles ajudavam muito a igreja, muito mesmo. Tinham vários fazendeiros na região e eles ajudavam muito a igreja bastante, ajudavam bastante. Também fui rainha da paróquia há muitos anos atrás, quando eu tinha por volta de uns 15 a 16 anos, por aí. Eu também fui rainha da paróquia, né, do festejo de Santo Antônio. A gente tem que, a nova geração tem que ter mais calma, né? Ser pessoas mais humanas, ser pessoas que tenham mais amor, porque até então o amor das pessoas perderam muito o amor, amor um pelo outro. Então o incentivo que eu dou à população, né, à comunidade, que tenha muito amor um pelos outros, tenha muito Deus no seu coração, que se não tiver Deus, não temos nada, né? Então, que a população, principalmente os jovens, que brincam como antigamente, que antigamente havia muitas festas boas, né? E não havia nada de coisas ruins, né? Então hoje tem muitas coisas ruins, então assim, incentiva que os jovens vão principalmente estudar, procurar trabalhar, né?
ser mais obediente, principalmente a Deus, né? Eu quero desejar para a paróquia de Vanderlândia, Nossa Senhora da Conceição, parabéns pelos seus anos e para os padres que já passaram e principalmente o padre que hoje se encontra, o padre Vitor, né? Que está desempenhando um trabalho muito bonito com a comunidade, que eu parabenizo o padre e também parabenizo pelos anos da paróquia de nossa cidade, que é uma grande honra estar aqui falando sobre a nossa história de Vanderlândia, da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Meu nome é Joana, conhecida como Mocinha. Aqui todo mundo me conhece como Mocinha, mas meu nome é Joana. E tenho 75 anos. Agora em junho, se Deus permitir, vou completar 76 anos. Com a glória de Deus. E aí eu conheço aqui a igreja de Vanderlândia desde 68, que eu cheguei aqui para o município de Vanderlândia. A igreja era uma casinha de palha lá embaixo. Depois mudou para cá, onde foi construída aqui a Nossa Senhora da Conceição. E aí eu morava na chácara, era mais difícil eu vir, porque era com criança pequena e eu não tinha com quem eu vir. Depois, quando foram crescendo, é que eu fui frequentar mais a igreja. E hoje eu me sinto muito feliz, tenho orgulho de todo fim de semana, todo domingo, quarta-feiras eu estou na missa. Graças a Deus. E com a honra de Deus, Deus me abençoou de eu ter aquele filho maravilhoso que Deus me deu, que é um anjo, que hoje é padre para mim. Eu acho que não tem alegria maior para uma mãe de ser mãe de um filho padre, porque é imensa a alegria. Não tenho nem como agradecer a Deus. Todo dia eu agradeço a Deus por tudo. E aí veio a oportunidade que Deus tirou meu esposo e eu estou com 5 anos morando aqui na cidade. Aí estou aqui na minha casinha. Não estou só porque Deus está comigo. E aí aqui ficou até mais fácil para mim ir para as rezas, para os terços, que eu gosto muito, muito. Desde eu criança, que Deus me deu esse dom, que desde eu criança que eu sempre gostei de cantar e gosto de rezar. E aí hoje eu vou para as rezas do Divino, rezo o terço do Divino, canto o bendito do Divino, vou nas rezas de Santos Reis, rezo o terço. E aí assim, a minha vida é essa. Graças a Deus. Sou muito feliz. Canto o bendito do Divino. Eu nasci no dia 13 de fevereiro de 1932. E estou com 90 anos completo. E estou aqui em Vanderlândia desde 1968. Me chamo José Ribamar Lopes. Eu chegando aqui, nessa época, não tinha padre, não tinha paróquia. As missas que nós participávamos aqui eram de mês em mês, vindo padre de Babassulândia. E a igreja ficava onde é hoje a prefeitura, um galpão de coberto de palha, uns peitoril, e ali celebrava a missa. E foi desse jeito muitos anos. Aí um dia que se realizou numa missão, Santas Missões, lá em Vanderlândia, nós participamos e no fim das missões foi declarado a vinda de um padre, que foi esse, o primeiro padre aí, Padre Atílio dessa, o primeiro padre que chegou em Vanderlândia. Aí ele continuou lá, com a continuação do tempo nós procuramos fazer aquela igreja que hoje funciona. O começo dela era um galpãozinho coberto de brasilite, era muito acanhada. A casa paroquial ficava ao lado ali onde é aquele local que a gente faz leilão, né? E ele ficou ali muitos anos trabalhando. Aí foi construir aquela igreja que hoje é a matriz.
E depois dele, há muitos anos que ele estava ali, ele resolveu ir uma viagem na Itália. E nessa viagem ele me encarregou. Eu e o Maciel ficamos de conta da direção da paróquia. Recebia os padres que vinham celebrar, cuidar do que era necessário, pagava a zeladora, energia, água, tudo era por nossa conta. Até o dia que ele chegou. Quando chegou, nós entregamos. Eu me chamo Djalma Quirino Lopes, tenho 62 anos e sempre morei em Vanderlândia, aqui em Araguaína, mas a minha base de residência sempre foi aqui em Vanderlândia. E acompanho o trabalho dessa paróquia desde 1969, quando aqui nós chegamos. Então, em 1969, como eu falei, nós mudamos para Vanderlândia. Era um povoado pequeno. Vanderlândia era povoado ainda, não era cidade. E a primeira capelinha que teve aqui era lá onde é hoje a igreja, mas sim, muito simples. Era uma casinha aberta, só com peitoril de tábua e coberta de telha de cimento. O padre que vinha celebrar para nós aqui era de Babassulândia. Era uma vez por mês só que ele vinha aqui. Então só tinha missa uma vez por mês. Tanto que as crianças ficavam sem fazer a primeira comunhão, iam fazer mais adulto, porque aproveitando aqueles espaços. E logo em seguida, quando foi criado a paróquia, como o papai já falou antes, com a vinda do padre Atílio, né, que foi o primeiro padre a morar aqui nessa paróquia. Ele chegou, encontrou essa situação toda, uma juventude parada, sem estudar, porque aqui só tinha, né, até a 4ª série, e ficou aquela coisa, não tinha emprego, as pessoas ficavam sem fazer nada, o jovem parado na cidade, ou tinha que ir embora. Ele assumiu a paróquia, deu início ao trabalho paroquial, né? E em seguida disse que ia fundar o colégio Nossa Senhora da Conceição. E quando começou aqui ainda era o colégio Tiradentes, porque pertencia a Babassulândia, né? E lá sim chamava ginásio Tiradentes. Mas ele abriu 2 salas onde ele tomou emprestado lá no Dom Pedro II, no grupo Dom Pedro II, 2 salas para que implantasse ginásio, né? O ginásio, naquela época chamava ginásio. Da qual eu fui aluno da primeira turma do ginásio aqui de Vanderlândia. Eu e muitos outros colegas que hoje também estão como eu, já bem maduro. E assim começou o trabalho. Em seguida ele deslocou para onde era a prefeitura hoje, criando ali uma construção de uma igreja, que seria de Santo Antônio, né? Do qual nós temos hoje esse privilégio de ter os dois santos como padroeiro da cidade. E ali ele começou a obra, subiu um pouco, mas não teve condições de chegar até o final. Naquele local da igreja de Santo Antônio foi onde eu fiz a minha primeira comunhão. E ali também fui coroinha. E com o passar do tempo, as dificuldades vieram, né? Ele conseguia dinheiro nessa época na Itália e começou a faltar um pouco para ele. Esta paróquia, a igreja de Santo Antônio, foi paralisada a construção. E por decisão mesmo da diocese e da paróquia, resolveram levar tudo para a igreja Nossa Senhora da Conceição. E ali foi demolido, acabou a igreja de Santo Antônio, né? Ficou tudo lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, do qual a gente faz o festejo de Santo Antônio, pois ele é o copadroeiro, né? E aí a gente vem acompanhando esse trabalho, tempo que houve. Como o meu pai já frisou antes, foi um tempo mais difícil da saída do padre Atílio para
início de outro trabalho, né? Nós tínhamos muita dificuldade com a comunidade, a própria comunidade era difícil de se trabalhar. A gente não pode passar a bola da culpa só para os padres, de jeito nenhum. A nossa comunidade era difícil. Era aquela coisa de lugar pequeno que a gente tinha aquele carrancismo. E se o padre não fizesse como a comunidade queria ali, já era um desagravo. Então, foi de uma forma que a diocese nos castigou, tirando o padre daqui e deixando por um longo período aquela coisa à mercê da sorte. As pessoas que ficaram à frente desse trabalho foram o papai e o Maciel. Então ficava ligando para um e para outro, pedindo um padre para vir no domingo e tal. O padre vinha com toda boa vontade, precisava só pagar a gasolina, a alimentação, né? Isso perdurou por uns 8 anos, de 6 a 8 anos. E a comunidade enfraquecendo cada vez mais, porque a ausência do pastor, né, do padre, foi fazendo com que se distanciasse mais ainda. A vida religiosa de Vanderlândia fosse caindo. E quando voltou a ter padre, não havia um bom entendimento entre a comunidade e os padres que por aqui passaram naquela época, né? Não por culpa deles, não. É porque a gente continua dizendo que a comunidade era difícil, muito difícil. E misturava a igreja com o colégio, né, que também atrapalhava muito o padre, porque, como se sabe, a área dessa paróquia é grande demais, né? São muitas comunidades, 3 municípios, abrange a 3 municípios, então é uma carga muito pesada para o padre. E ainda a diretoria ou a direção do colégio era muito problema. E com isso, vinha um padre hoje, ficava 1 ano, 2, saía, era aquela situação difícil. Até que, um certo dia, mandaram o padre Hélio para cá, que começou um trabalho, eu vou até dizer um trabalho de catequização, porque ele foi que começou a plantar essa semente de melhorar a comunidade, melhorar a paróquia, com todo o esforço, com toda a luta, né? Foi ele o primeiro padre, depois do padre Atílio, a demorar mais na nossa paróquia. Né? Melhorou mais, o pessoal ficaram mais, voltaram para a igreja e começou aquela situação religiosa melhor na cidade. Com a saída do padre Hélio, ficou o padre Saraiva, que não foi muito feliz, ele era muito jovem. E não teve assim, um bom entendimento com a comunidade. O pessoal não entenderam a mensagem dele direito, o que ele queria. E isso causou um impasse, até com um pouco de interferência política. E o bispo resolveu trocar, trazendo para nós o padre Linoel, que era um padre já bem experiente, bem vivido, psicólogo, né? Uma pessoa que sabe tratar do corpo e da alma, né? Pode-se dizer assim, porque ele trouxe uma nova gestão, um novo modelo de gestão, e que se adaptou muito bem à comunidade. Foi quem resgatou de verdade essa moleza, essa fraqueza que tinha a nossa comunidade. Então, o padre Noel resgatou isso, a chegar ao ponto da nossa paróquia ser assim, um exemplo para as outras cidades, com a implantação do acampamento, né, esse que hoje tem muitas pessoas enganjadas nesse movimento e que foi uma paz para Vanderlândia e para muitas outras cidades próximas a Vanderlândia. Depois, o padre Lenoel teve que sair, né, pelo seu tempo já tinha sido esgotado aqui, né, que a diocese já pedia a transferência dele, ficando o padre Vitor, que deu sequência no trabalho. Não houve diferença, a gente sabe que a igreja hoje funciona normal,
os fiéis todos conscientes do que precisa fazer, do que tem que fazer. Então não há dificuldade. Eu sempre digo que pelo passado, acho que nós aprendemos a lição. A comunidade de Wanderlândia hoje é muito boa. É só convocar que você vê a reação. Apesar de ser uma cidade pequena, de renda muito pequena para as pessoas, mas o coração é grande. Quando precisa, está todo mundo pronto para ajudar. E eu creio que cada vez isso vai melhorar, cada dia que passar. Porque as novas gerações estão se criando, estão se educando dentro da religião, na própria igreja. Então, quando a existência dos mais velhos for acabando, os novos estão aí já enganjados na luta. Então, eu creio que dias melhores virão para a nossa paróquia. Bem, eu me chamo Clotilde Pimentel Tolentino Lopes, sou esposa aqui do seu Djalma, onde a gente tem uma vida atuante na igreja, participando principalmente da pastoral do dízimo, onde a gente vem desde 2005, trabalhando juntamente com outras pessoas da mesma pastoral, com uma certa dificuldade, porque é muito pequeno o grupo da pastoral do dízimo e tivemos dificuldade para desenvolver, para conquistar, para aumentar o número de dizimistas. Mas nós tivemos pessoas muito interessantes, muito esforçadas, como podemos citar a Yara, que hoje não reside mais aqui, mas ela foi, sem dúvida alguma, uma pessoa que se dedicou não só à igreja, mas também à pastoral do dízimo. Então, a gente fazia muitos trabalhos, como, por exemplo, a novena do Natal, a gente fazia nas casas. Na Semana Santa, a gente, além da Via Sacra, a gente fazia também na porta das casas, a Via Sacra, na casa das pessoas. A gente fazia eventos para angariar fundos, para comprar as coisas necessárias para trabalhar nessa pastoral. A gente fazia retiro, como nós fizemos na APAI. Outra época nós fizemos lá no convento, com a paróquia de Piraquê e de Darcinópolis. Então, nós desenvolvemos um trabalho bem atuante e que rendeu muitos frutos. Depois veio a pandemia e com ela levou o entusiasmo, a condição de reunir. Os trabalhos ficaram sendo relegados a nada, porque não se podia reunir, não podia agrupar. Não, todo mundo conhece o que aconteceu com a pandemia. Agora, graças a Deus, não está totalmente resolvido, mas a gente já pode se reunir, já pode continuar o trabalho. E com a saída da Yara, a mudança dela para outra cidade, foi criado um novo grupo de trabalho e que está dando muito certo. E a pastoral do dízimo está indo muito bem, graças a Deus. A gente pode contar com o apoio, principalmente dos zeladores, que são as pessoas da linha de frente, que vão nas casas, entregam os envelopes e fazem a visita. E tudo isso vem crescendo a fé nas pessoas da comunidade. Já foi frisado aqui o trabalho do acampamento,
que foi uma revolução muito importante, muito grande para o engajamento, principalmente dos jovens. Porque os idosos já são idosos, cansados. Às vezes não se encontram em condição física, emocional e tudo para participar. Mas dos jovens não. Eles são atuantes, são determinados, são envolvidos na igreja. E isso fez um grande bem, muito bem, para o crescimento da nossa paróquia. Ela hoje é uma referência no que se diz da evangelização, graças aos padres que por aqui passaram. E que, se o bispo ver essa entrevista, ele vai deixar o Padre Vitor mais um tempo, para que esse trabalho não paralise, né? Que continue. Sou feliz aqui. E o que puder fazer, estamos à disposição da igreja, do padre e de todos. Obrigada. Bom, eu quero deixar uma mensagem, sim, para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, que agora completa os seus 50 anos. É como o bispo falou naquela missa, não é 50 dias não, são 50 anos de história boa, história difícil, momentos desagradáveis, momentos de felicidade. Mas somando tudo, em resumo, tudo foi aproveitado. E tudo foi feito com muito amor. Até mesmo quando havia as desavenças, mas o amor vencia. E eu espero que esse espírito continue, do amor, da fraternidade e da evangelização. Como eu disse antes, a nova geração está aí. E ela está sendo criada dentro da igreja. Hoje eu vejo os filhos das pessoas que eu conheci, criancinhas se arrastando lá na igreja, já estão fazendo a primeira comunhão, já vão participar do acampamento. Então, para nós, isso é motivo de orgulho. E eu espero que cada dia melhore mais. Parabéns a essa comunidade, parabéns à paróquia Nossa Senhora da Conceição. Esse período de 50 anos, ele tem uma história longa que já foi falada, explicada, divulgada por pessoas que aqui moraram, residiram. É uma bela história. Mas eu desejo, sim, que daqui para frente, os próximos 50 anos, seja também de prosperidade, de crescimento na fé, na caridade, no trabalho voltado para o pequeno, o pobre, o necessitado, que o amor vença todas as batalhas, todas as dificuldades. Parabenizo sim todos os padres que por aqui passaram, que deixaram o seu legado e que nós possamos trabalhar ainda com muita fé, com muita dedicação, com muita esperança, para que a evangelização, o nome de Jesus seja louvado sempre. Obrigada. Eu me chamo Emanuel Pereira Bírio, tenho 20 anos, faço parte da paróquia Nossa Senhora da Conceição, sou acólito, sou coordenador de um grupo de oração chamado Missão Resgate, faço parte de outro grupo também, que é o Filhos do Céu. Às vezes, quando eu posso, eu toco na igreja. Sempre que dá, estou servindo no altar, na Eucaristia. E gosto muito de servir, porque é algo que me aproxima de Deus. Estar ali no presbitério da igreja é estar mais próximo de Jesus. Então, eu só tenho a agradecer a todos que deram essa oportunidade, assim como os apóstolos, assim como chegou até nós hoje. E todos aqueles que passaram pela nossa paróquia, os padres, bispos, todos aqueles que disponibilizaram essas oportunidades, né? Que nos engaja a ser mais de Deus.
diante de tudo isso que eu falei, eu convido você a nos conhecer, a conhecer a Igreja Católica, nossa paróquia, Nossa Senhora da Conceição. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque é uma paróquia também que tem muitos jovens, tem pessoas de várias idades, ou seja, tem muitas oportunidades. E não é chato ser de Deus, não é chato, muito pelo contrário. Quando a gente está introduzido nessa história, quando a gente está próximo de Jesus, fica muito melhor a nossa vida, além de tornar mais fácil e pensar positivo, ser otimista. Porque quando nós temos Deus, nós temos tudo. Bom, eu me chamo Helder, sou formado em matemática, sou professor, eu tenho 49 anos e vim falar um pouco com vocês sobre o Colégio Nossa Senhora da Conceição e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Falar da paróquia também é falar do colégio e vice-versa. O Colégio Nossa Senhora da Conceição, ele foi criado pelo Padre Atílio em 1972 e veio ao anseio da necessidade de atender essa comunidade do norte goiano, que não era assistido há muito tempo. E então o Padre Atílio ele teve o intuito de criar o Colégio Nossa Senhora da Conceição justamente para atender esse município, que na época nem era município de Vanderlândia. Então a escola e a paróquia juntamente são até mais velhas do que o município. E essa escola foi criada com esse intuito. Teve como diretor primeiro o Padre Atílio, logo depois Padre Josimo, Raimunda Maciel, Padre Hélio, João Divino, Padre Saraiva. E eu também cheguei nessa escola em 2002, fiquei aqui por um ano, passei no concurso do estado e voltei para Araguaína. Em 2003, fui convidado novamente para retornar para a escola, aonde nem pensei duas vezes. Voltei para a escola porque a escola tinha um intuito, igual o próprio lema dela diz, educar para libertar, onde tinha um intuito que eu também me enquadrava muito bem nele. Estive como professor até 2016. Em 2017, com a aposentadoria do professor João Divino, que estava na direção da escola, assumi a direção da escola. Fiquei na direção da escola por 2 anos, 2017 e 2018, onde em 2018 tivemos a triste notícia que o Estado iria acabar o convênio e fechar a escola. Fechar não somente a escola, mas fechar um patrimônio de Vanderlândia, porque por essa escola várias pessoas passaram, vários profissionais da nossa cidade se formaram, tanto é que ela tem um lema, Educar para Libertar, e é uma escola que traz uma tradição muito grande. Mesmo depois de fechada, extinta, é uma escola que todo mundo quer homenagear, porque sente ela não só como uma escola que passou, mas como parte da sua família também. E eu não sou diferente. Essa escola é um grande amor da minha vida. O que eu deixo como incentivo foi o que eu aprendi convivendo com a igreja e convivendo com a escola. E o próprio lema da escola diz para nós, educar para libertar. Educar não é só aprender conteúdos e nem profissão, mas educar é você libertar, é você ter opinião própria, é você poder tomar decisões na sua vida, tanto profissional como pessoal. E o Colégio Nossa Senhora da Conceição, ele fazia isso muito bem. Ele não formava apenas profissionais, ele formava cidadãos de respeito, de caráter, e é isso que eu deixo para a juventude. Educar. Educar é se libertar. Na verdade, dar os parabéns para a nossa paróquia é como dar os parabéns para nós, né? Porque nós fazemos parte dessa paróquia. Eu estive em Araguaína, fiz parte de uma paróquia, São Paulo Apóstolo, mas eu me encontrei realmente como católico, como temente a Deus, aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição. E é com um imenso prazer que eu participo dessa paróquia e é com imenso prazer que eu dou os parabéns pela comemoração dos 50 anos de paróquia. Meu divino Espírito Santo, eu vos venho visitar,
para lhe pedir uma esmola. Se vós tem para nos dar, se vós tem para nos dar, uma esmola por caridade, para eu repartir com os pobres, na maior necessidade, na maior necessidade. Meu divino Espírito Santo, sois uma pomba excelente, toda vestida de branco, toda vestida de branco, os pés e o biquinho vermelho. Essas são as três pessoas daquele Deus verdadeiro. Meu divino Espírito Santo é sempre amante à doutrina, por se ver tão abrasado no fogo do amor divino. Meu divino Espírito Santo, nosso Pai Consolador, consolai as nossas almas, quando desse mundo for, quando desse mundo for.